Olá, fidelidade! Capítulo 9. As etapas para o sucesso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, se possível deixe seu like e se você quiser pode mandar uma mensagem também para que a gente possa interagir, ok? Beleza, vamos lá. Realize o seu desejo. Para sermos bem-sucedidos, precisamos vestir o traje chamado Cristo. Paulo nos diz como colocar esse traje. Vamos gravar em nossos corações e internalizar as seguintes palavras. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quando coroamos essas qualidades na mente e vivemos com elas, descobrimos as verdades eternas e os valores reais da vida. Estes são os poderes, as virtudes e os atributos de Deus sendo expressos na forma humana. Não importa quem ou o que você é, desde que seja um canal ou um meio através do qual essas eternas melodias de Deus são tocadas. Você é como o metal que soa ou como o sino que tine. A Bíblia diz, porque como o homem imaginou no seu coração, assim é ele. Nossas crenças e nossos sentimentos subjetivos controlam a nossa vida objetiva. As imagens internas são refletidas na tela externa. Se fosse possível, por exemplo, tirar uma fotografia de nossas crenças ou impressões subconscientes, elas corresponderiam exatamente aos reflexos em nosso mundo. Nossas experiências, eventos, circunstâncias e condições invariavelmente refletem as convicções sobre nós mesmos, sobre as pessoas, objetos e o mundo em geral. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Compreender a verdade nos ensina sobre a herança divina e nos liberta da crença da pobreza, na doença, na velhice, na morte e etc. Estamos aqui para levar a vida abundante e expressar a alegria de viver. Até aqui você não pediu nada. Agora peça para que a sua alegria possa ser plena. Na tua presença há fartura de alegrias, nele não há trevas. O sucesso significa uma vida bem-sucedida, um longo período de paz, alegria e felicidade neste plano. Pode ser chamado de sucesso. A experiência perene dessas qualidades é a vida eterna da qual Jesus fala. O que há de verdadeiro na vida, como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, é intangível. Tudo isso vem do nosso eu profundo. Meditar sobre essas qualidades constrói esses tesouros do paraíso em nosso subconsciente, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Vamos discutir 3 passos que levam ao sucesso. No primeiro passo para o sucesso, descubra o que você ama fazer e faça, pois o poder de obter o sucesso está no amor pelo seu trabalho. Por exemplo, se você é psiquiatra, não basta apenas obter um diploma e colocá-lo na parede. Você precisará se atualizar, ir a congressos, aprender sobre a mente e como ela funciona. Como psiquiatra de sucesso, você visita clínicas e lê os artigos científicos mais recentes. Em outras palavras, você se mantém atualizado sobre os métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano. Os psiquiatras ou outros médicos de sucesso devem colocar o interesse do paciente em primeiro lugar. Alguém pode dizer, como posso dar o primeiro passo? Não sei o que devo fazer. Nesse caso, peça orientação. Faça esta pergunta simples à inteligência infinita dentro de você. Pai, revele os meus talentos ocultos e guie-me para o meu lugar verdadeiro na vida.
Diga isso de modo calmo, positivo e de todo o coração, para o seu eu profundo. Quando você disser com fé e confiança, a resposta virá como uma sensação, um palpite ou orientação para determinado caminho. Ela virá claramente. Pergunte sem esforço e a resposta virá. Deus fala em paz, não em tribulação. A pergunta novamente. Pai, revele os meus talentos ocultos e guie-me para o meu verdadeiro lugar na vida. No segundo passo para o sucesso, especialize-se em determinado ramo e saiba mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. Se você escolheu química como profissão, por exemplo, perceba que há muitas ramificações nessa área. Você pode dedicar todo o tempo à atenção à especialidade que escolheu. Além disso, deverá ficar empolgado bastante e tentar saber tudo o que há disponível nessa área. Se possível, você deverá saber mais do que qualquer outra pessoa. Você precisa se interessar com ardor e desejar servir o mundo. Há um grande contraste nesta atitude mental, em comparação à da pessoa que só deseja ganhar a vida ou apenas sobreviver. Sobreviver não é o verdadeiro sucesso. O seu motivo deverá ser maior, mais nobre e altruísta. Você deve querer servir ao outro, jogando pão sobre as águas. O terceiro passo é o mais importante. É preciso ter certeza de que esse desejo não esteja voltado apenas para o seu sucesso. O seu desejo não deve ser egoísta, e sim beneficiar a humanidade. O círculo, ou circuito completo, deverá ser formado. Em outras palavras, sua ideia deverá sair com o objetivo de abençoar e de servir ao mundo. Assim, ela voltará para você recalcada, sacudida e transbordante. Se for para beneficiar exclusivamente você, o círculo ou circuito completo não será formado. Alguns podem dizer, mas o Sr. James fez uma fortuna graças a fraudes com ações de companhias petrolíferas. O indivíduo pode até parecer bem-sucedido por um tempo, mas o dinheiro conseguido por meio de fraudes costuma ganhar asas e voar para longe. Quando fazemos mal ao outro, fazemos a nós mesmos. O outro é você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo é você. Quando roubamos do outro, roubamos de nós mesmos, pois estamos em um estado de espírito de escassez e limitação que pode se manifestar em nosso corpo, vida doméstica e interesses. Mesmo que a pessoa tenha acumulado uma fortuna de modo fraudulento, ela não será bem-sucedida. Não há sucesso sem paz de espírito. De que serve ter muito dinheiro se o indivíduo não consegue dormir à noite, se está doente ou se sente culpa? Conheci um homem em Londres que me contou suas façanhas. Ele havia sido batedor de carteiras profissional e conseguido uma grande quantidade de dinheiro. Esse homem possuía uma casa de veraneio na França e levava uma vida de rei na Inglaterra. Contudo, vivia sempre com medo de ser preso pela Scotland Yard e sofria de vários distúrbios internos, certamente causados pelo medo constante e pelo imenso complexo de culpa. Ele sabia que tinha errado, e essa profunda sensação de culpa atraía todo tipo de problemas. O homem cumpriu uma sentença na prisão e depois disso se regenerou completamente. Conseguiu um emprego, tornou-se um cidadão honesto e cumpridor das leis. Ele descobriu o que amava fazer e foi feliz. Pessoas bem-sucedidas amam o trabalho e se expressam de maneira plena. O sucesso agirá em prol de um ideal maior do que a mera acumulação de riqueza. As pessoas bem-sucedidas são as que possuem grande inteligência espiritual. Muitos dos grandes empresários de hoje dependem exclusivamente desse poder. Soubemos em Mateus 18:12. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou?
A que se perdeu é Deus ou eu sou. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus se perdeu para a humanidade, porque acreditamos por incontáveis eras que Ele estava diante de nós. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, pensando nele como um ser impenetrável e tirânico, que vive em algum lugar no céu e pune todas as nossas transgressões. Acreditamos que Deus é para ser temido. Imaginamos um Deus de vingança e não um Deus de amor. O tempo todo, Deus era a nossa vida e consciência de ser. A nossa consciência e estado de eu sou é Deus. A Bíblia chama Deus pelo nome de eu sou, que significa existência, vida e ser. O contato com essa presença interior é feito com o pensamento e o sentimento, e é para nós o que acreditamos ser. Quem você diz que eu sou? Você diria, sou pobre, fraco, infeliz, um fracasso, etc. Se disser isso, estará chamando o nome de Deus em vão. Você estará blasfemando se disser, estou doente. Estará dizendo que Deus não se sente bem, ou o que é um absurdo. Você deverá dizer, sou forte, poderoso, carinhoso, harmonioso, bom, gentil, calmo e iluminado. A forma de completar a sentença eu sou determina se você será bem-sucedido, forte e próspero, ou se será fraco, derrotado e cheio de sofrimento. As reações dos outros em relação a você também são determinadas pela forma como você se percebe. Há alguns anos foi publicado um artigo sobre um magnata do petróleo, Henry Flagler, no qual ele atribuiu o segredo do próprio sucesso à capacidade de ver um projeto ser finalizado. Ele fechava os olhos, imaginava uma grande indústria petrolífera, via os trens se movendo sobre os trilhos, ouvia os apitos e até sentia a fumaça. Tendo visto e sentindo o fim de sua prece, ele desejou os meios para a realização desses desejos. Se imaginarmos um objeto com clareza, receberemos o que necessitamos, de maneiras que desconhecemos. Devemos estar dispostos a abandonar nossas ideias pré-concebidas, opiniões, teorias, crenças e outras posses, pois agora descobrimos a única verdade duradoura. Após encontrar o Deus interior e nos reunirmos a Ele, tudo será adicionado a nós. Por exemplo, uma pessoa pode ter riqueza, segurança, uma maravilhosa posição social e todas as posses que o dinheiro pode comprar. Sabemos que o dinheiro é servo e não mestre, mas não pode fornecer saúde ou paz de espírito. Essas coisas não estão à venda. Essa pessoa deve subir a montanha, encontrar a paz e regozijar-se nela. A montanha é o estado exaltado ou elevado. Elevado o nosso desejo ou ideal ao ponto de aceitação, sentindo a realidade dele. Em outras palavras, nós nos regozijamos pelo que se perdeu, entrando na alegria da prece atendida. Charles Baldwin, da New Nancy School, destacou em 1910 um método singular para a realização de nossos desejos. Ele afirmou, uma forma muito simples de garantir isso é condensar a ideia que será objeto da sugestão e resumi-la em uma frase breve, que poderá ser gravada imediatamente na memória. Depois, ela deve ser repetida várias vezes, como se fosse uma canção de ninar. Essa técnica chama-se devaneio controlado da New Nancy School. Relaxe todo o corpo, entrando em um estado sonolento. Fixe a atenção no sucesso e depois repita a palavra sucesso várias vezes, como se fosse uma canção de ninar, até entrar na sensação de ser um grande sucesso. Ao repetir de todo o coração e carinhosamente a palavra sucesso, você induz o estado de espírito do sucesso.
O seu estado de espírito é criativo, então você vai dormir sentindo-se bem-sucedido. Essa ideia de sucesso será impregnada em sua mente subconsciente, dando a você as ideias de qualidades, amigos, dinheiro e de poder que vão agir em seu nome. A mente subconsciente criará circunstâncias e condições em harmonia com a sua natureza interior. Considerando esses 3 passos para o sucesso, nunca devemos esquecer o poder subjacente das forças criativas do espírito humano. Esta é a energia que está por trás de todos os passos em qualquer plano de sucesso. Nosso pensamento é criativo. O pensamento unido ao sentimento vira uma crença subjetiva e, de acordo com a nossa crença, será aplicado em nós. Conhecer um poder superior dentro de você que é capaz de realizar todos os seus desejos gera confiança e uma sensação de paz, independentemente da área de atuação. Você deverá aprender as leis da vida. Conhece-te a ti mesmo e o caminho do Espírito. Quando você sabe aplicar as leis da vida e o caminho do Espírito e está servindo a si mesmo e aos outros, está no caminho certo para o sucesso verdadeiro. Se você estiver envolvido nos negócios do Mestre, Deus, por sua própria natureza, é por nós. Então, quem será contra nós? Com essa compreensão, não haverá força no céu ou na terra que nos negue o sucesso. O desejo é o presente de Deus. É a vida buscando se expressar através de você, porque você é um canal divino e está aqui para expressar Deus em pensamento. A palavra ação e o desejo básico consiste em expressar a vida, o amor, a verdade e a beleza. Isso é verdade, pois Deus é a sua vida e a vontade de Deus é a natureza dele. A tendência da vida é se expressar, pois Deus é idêntico à vida. O ilimitado não deseja se expressar de qualquer forma de limitação. Portanto, a morte, a angústia ou o sofrimento não são a vontade ou desejo de Deus para ninguém. A vida não procura expressar a morte. Isto seria absurdo. A vida é plenitude, unidade e integridade em si. A vida sempre se expressa no cosmos como harmonia, paz, ordem, simetria e proporção. E todo o universo é um cântico de harmonia, refletindo a grande verdade. A ordem é a primeira lei do céu. Você pode se questionar: talvez meu desejo não seja a vontade de Deus para mim. Se o seu desejo, ideia ou intenção consiste em expressar uma medida maior da vida, e se ele estiver em harmonia com a lei universal do bem, que é unidade, ordem e simetria, então essa é a vontade de Deus para você. O ilimitado não deseja servidão ou restrição de qualquer tipo. Em termos básicos e fundamentais, a humanidade é boa, pois Deus mora em todos nós. O mal que fazemos acontece por conta de nossas aberrações mentais, medos subjetivos, fobias e complexos. Sem desejo, você não sai da frente de um carro que se aproxima. Graças ao desejo, fazendeiros plantam grãos, milho e todo tipo de semente. É o desejo de alimentar a si, a família e outras pessoas. O desejo de frutificar, crescer e multiplicar faz com que você busque um parceiro e gere uma prole. Isso é bom, muito bom. O desejo é o elemento que nos impulsiona para frente, para cima e para Deus. O forte desejo de nossos pais e mães fundadores fez dos Estados Unidos o que são hoje a maior nação industrial do mundo. Henry Ford desejou construir um automóvel e depois teve outro desejo, ainda maior: colocar o mundo inteiro sobre rodas. Isso deu emprego a milhões em todo o planeta. Thomas Edison
Desejou iluminar o mundo e hoje conhecemos suas invenções. Sem desejo, a humanidade morreria. Uma mulher me disse uma vez: não desejo nada, tenho tudo. Não devemos desejar. Isso é bobagem. Ela acabou admitindo que desejava uma xícara de café naquela manhã. Vivemos de acordo com o desejo. Os cidadãos desejaram fazer de Los Angeles uma bela cidade, com parques, praças, belas casas, lojas, fábricas e etc. Eles conseguiram e realizaram o sonho. Há milhares de anos alguém desejou lidar com a severidade do clima e fez a primeira casa de pedra ou madeira. Tudo isso começou com o desejo, que geralmente é citado como fonte e origem de todas as ações. Quando você fala com sua mãe, é com base no desejo de falar com ela. Quando você dá um beijo de boa noite em seu filho, é o desejo de mostrar o seu amor e abençoar a criança. O desejo é o início e a manifestação é o fim. Quando você está doente, deseja saúde. Quando está confuso, deseja paz de espírito. Uma pessoa atingida pela pobreza deseja riqueza. O seu desejo é a voz do seu Salvador. Quando você olha para o seu desejo, está encarando o seu Salvador. O seu desejo, quando realizado, é o seu Salvador, entre aspas, a sua solução ou salvação. Não realizar um desejo causa frustração, infelicidade e doença. Continuar a desejar algo de manhã, à tarde e à noite, por um período prolongado sem conquistar o objetivo ou a resposta, traz o caos e a confusão para a vida. O desejo de ser maior do que se é, vem quando você está pronto. A aceitação do desejo traz paz. Ao unir-se conscientemente ao seu desejo na paz e na compreensão, a manifestação desse desejo aparecerá. Um engenheiro na Inglaterra me disse uma vez: não consegui cumprir 3 tarefas que me deram. Fracassei completamente. Esse homem começou a ver que ele temia e esperava o fracasso. Então, mudou completamente a atitude mental e admitiu: tive fé no fracasso. Deste momento em diante, minha fé será no sucesso. Seu lema virou: tudo que eu puder conceber e acreditar ser possível, serei capaz de conseguir. Grave essa citação em seu coração e a escreva dentro de você. Sim, tudo que você puder conceber, você poderá conquistar. Esse engenheiro começou a perceber que havia um poder superior dentro dele, ao qual ele podia recorrer. Ele começou a encontrar as respostas, a força e a sabedoria de como a realizar objetivos para os quais já não possuía mais esperança. Ele passou a ter fé e esperava o sucesso. Como a fé é contagiosa, todas as pessoas que trabalhavam sob o comando dele ficaram igualmente imbuídas com a ideia de sucesso. Vou falar agora sobre a jovem Mary, que me visitou após ouvir uma de minhas palestras no Hotel Park Central, na cidade de Nova York. Ela me fez a antiga pergunta: como posso aprender a acreditar em mim mesma? Lidamos com todos os níveis de consciência e eu encontrei a garota em um nível específico. Respondi com uma pergunta simples: do que você mais precisa neste momento? Sei que alguns leitores deste livro diriam: quero o conhecimento de Deus, a verdade, a sabedoria e a compreensão. Este, claro, é o desejo superior, mas a resposta dela foi: uma máquina de costurar. O próximo passo foi ensiná-la a conseguir a máquina de costurar. Expliquei que uma máquina é uma ideia na mente de Deus. Então Mary fez o seguinte: numa noite, sentou-se no sofá, ficou quieta, relaxou, acalmou a mente e imaginou uma máquina de costura na sua frente. Sentiu a realidade e a solidez da máquina e a utilizou na imaginação.
Ela foi dormir agradecendo ao Pai. A sequência dessa prece foi interessante. Uma senhora que morava no mesmo condomínio bateu à porta de Mary e perguntou se ela queria a máquina de costura que estava doando, pois ia viajar para a Flórida em lua de mel. Mary aceitou. Após ver a prova, Mary disse: "Isso funciona." Agora, ela queria uma tapeçaria para colocar na parede, que também veio como resultado de suas preces. Da mesma forma, eu também posso virar uma grande dançarina, pensou. Sabemos que, para imaginar algo, devemos construir a natureza e o caráter do que foi imaginado em nossa consciência. Construímos isso sem nossos sentimentos. Os sentidos de Mary negavam que ela era uma grande dançarina, mas ela sabia usar a lei que lhe deu fé e confiança. A compreensão da lei permitiu que ela demonstrasse seus desejos. Não era mais uma fé cega nascida da ignorância, e sim uma fé nascida da compreensão divina. Ela sabia que qualquer ideia sentida como verdadeira fica subjetivada e a mente subconsciente agora geraria isso de alguma forma. Ela também sabia que esta lei reagia às ideias negativas, bem como a pensamentos positivos. Mary aprendeu que a mente subconsciente era como um espelho. Qualquer imagem ou ideia posta diante dele, seria refletida. Sabemos que ideias negativas não ferem ninguém, a menos que sejam energizadas por uma carga de medo. Da mesma forma, boas ideias ou pensamentos não vão fazer o bem, exceto se os sentirmos como verdadeiros em nosso coração. Mary andou pela terra sabendo e acreditando que era uma grande dançarina, criando assim uma atmosfera mental ao seu redor, que atraiu para ela todas as qualidades e atributos necessários para a realização desse sonho. O dinheiro, os amigos, os professores, as pessoas com quem fez contato e tudo o que era essencial para desenvolvimento e progresso de Mary foram atraídos por ela. No momento certo, ela foi contratada para uma academia de dança e tornou-se formadora de professores. Tudo que você imaginar e construir em seu sentimento ficará guardado dentro de você e também na tela do espaço. Você precisa sustentar essa imaginação e, invariavelmente, testemunhará a manifestação dela. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas visíveis no plano invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não são vistas. A fé da qual falamos é a sua palavra, é a convicção e a crença interna que não retornarão vazias. Ela é a prova das coisas que não são visíveis. Você não vê uma convicção inabalável, inalterável, mas ela é a sua prova, sua profecia que se realizará. Os estados de consciência sempre se manifestam. Você pode chamar uma máquina de costura ou um piano como se estivesse ali, imaginando e sentindo a realidade, a naturalidade e a solidez do objeto em sua sala agora. Você pode começar a tocá-lo com a mão imaginária, saindo das profundezas de si e colocar-se em ação. O não visto se transformará em visto de jeitos que desconhecemos. Não é maravilhoso? O nome dele é maravilhoso. A condição primeira afirmada por Jesus foi a fé. Desenvolver uma fé maior nos permite excluir todos os argumentos, desafios ou questionamentos da mente analítica e consciente e confiarmos no poder da mente subconsciente. Quando os cegos vieram até Jesus, este tocou-lhe os olhos
tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Esses versículos do 9º capítulo do livro de Mateus são uma excelente técnica de tratamento. A Bíblia nos dá várias técnicas, mas vamos discutir especificamente esta. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Aqui vemos Jesus apelando para a cooperação da mente subconsciente dos cegos. Trata-se de uma técnica muito antiga de cura. Os cegos se encontram em um estado de espírito profundo e de expectativa e júbilo. Eles estão carregados com uma grande fé e crença. As palavras ditas por Jesus são completamente aceitas por eles, e a mente subconsciente lhes dá a visão perfeita. O que formou o olho não verá? Toda cura devemos negar completamente as evidências dos sentidos, rejeitando o veredicto e a opinião dos outros. Devemos perceber que tudo é possível com Deus, que tudo é possível aos que creem. Nós amplificamos a possibilidade de dar à luz a criança morta ou o desejo dentre nós. Ele pode ter sido congelado e atrofiado em nós por meses, mas o estado de eu sou ou consciência é capaz de ressuscitar e deixar vivo e visível que este livro você pode fazer. Bom, eu tive uma ambição por toda a vida que não se materializou. Isso é uma criança morta. O que devo dizer? Afaste quem lamenta e debocha. Em outras palavras, afaste-se das coisas dos sentidos. Abandone o seu conceito limitado de si e perceba que você pode ser, fazer e conquistar o que o coração desejar, aplicando este princípio. O 8º capítulo do livro de Lucas diz que Jesus levou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança morta até a casa. O seu filho ou desejo pode estar morto, se você não conseguir senti-lo. Outros debocham porque não podem ver ou compreender o funcionamento da lei. O pai e a mãe representam o seu estado de eu sou. O pai é a mãe de todas as ideias. O pai é a ideia e a mãe é a sensação de estar unido a esta ideia. Você agora chama Pedro, que significa a fé absoluta no Deus. Que significa a fé absoluta no Deus único. Você está chamando Pedro quando reconhece o seu estado de eu sou. Percebendo que é Deus e onipotente, a sua fé inabalável é no Deus único e verdadeiro. E isto é Pedro. Tiago significava o uso concreto da lei. Isso quer dizer que você não julga de acordo com as aparências, preferindo contemplar a solução ou a resposta divina. Então você chama João, o irmão de Tiago, que é a qualidade do amor dentro de você. Isto é, você se apaixona pelo desejo e se une a ele. João representa um estado de prece. A prece consiste em reconhecer a nossa inteligência divina. Se fez um olho, por que não pode fazer outro? Sim, o Deus, eu, pode criar outro olho, perna ou ouvido, mas isso acontece mediante uma condição e é preciso acreditar. Se você acredita, pode ser feito. Então, segundo a vossa crença, será feito? Podemos citar o exemplo do rinoceronte. Quando ele perde o chifre, cresce outro no lugar. Ele não sabe que não pode fazer isso. Quando os olhos dos cegos se abriram, Jesus os ameaçou e disse: olhai que ninguém o saiba. Esta é outra verdade psicológica profunda. Quando você recebe uma cura, deve evitar se abrir ao ceticismo pejorativo e depreciativo dos descrentes, que podem desfazer o bem que foi crédito seu. O mundo tende a ridicularizar
debochar e rir dessas situações. É por isso que Jesus proíbe os recém-curados de dizerem algo. Sabemos que muitas pessoas sempre falam de suas operações, antigos fracassos, falências e etc. Isso é destrutivo, pois elas estão repetindo um padrão ou círculo. Alcoólatras que foram curados devem parar de falar sobre a antiga condição. Quanto mais eles falarem nisso, mais real fica a doença. Eles estão se reinfectando. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43:19. Se o seu dedo está se curando, ou se estiver totalmente curado, você pega um prego enferrujado e se infecta novamente? Não, você deixa o dedo em paz, por isso o comando: olhai para que ninguém o saiba. É bastante correto. Quando Jesus disse às pessoas na casa do Jairo, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme, e riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. Mateus 9, 24 e 25. Da mesma forma, você deverá afastar todos os que proclamam, choram e debocham. Eles representam os pensamentos negativos que habitam sua mente. Você deverá purgar a mente de todas as falsas crenças e opiniões, pois é a mente consciente que argumenta. Quando você conseguir entrar em um estado psicológico fixo, sabendo com certeza interna que o seu ideal está incorporado em você, então estará rezando positivamente. O desejo passa, pois agora você teve uma realização. Você está em paz e em pouco tempo dará à luz a sua ideia. Você deu o comando, que é a sua convicção. Você descobriu que, ao permanecer fiel ao seu ideal, sabendo e acreditando que o Todo-Poderoso produzirá o seu ideal, passou a ser visível na tela do espaço e você diz: deem de comer a ela, dando atenção à sua manifestação. Você se regozija nela, agradece e continua a nutri-la. Esta manifestação vai crescer e você irá de uma glória a outra. Você acredita no eu profundo agora e o reconhece completamente. Você tem fé absoluta em seu poder, rejeitando as evidências dos sentidos e contemplando a realidade do seu desejo. Você agora está se apaixonando pelo seu desejo e continua a amá-lo. Você descobre que sua ideia está impregnada de amor, invencível. Você está em paz, pois emitiu o comando: levanta-te, menina. Ele não será em vão. E aqui terminamos o capítulo 9. Obrigado por vir até aqui. Mais uma vez, compartilhe, inscreva-se e deixe seu like e escreva uma mensagem para nós. Muito obrigado.